Whoa, Jet. Matt? Olá, galera, fala nerd, meu nome é Paulo Bastos e estamos aqui para falar do 8º e penúltimo episódio de She-Hulk. Nos primeiros episódios eu disse que não podia julgar uma série pelo roteiro por conta de que são episódios de 20 e poucos minutos ali, são muito pequenos os episódios, então não dá pra ficar julgando o roteiro assim 100% ali de cara no primeiro episódio. Dá pra reclamar da série. Só que com o passar do tempo, aí a gente já pode começar a ver com o roteiro o quanto esse roteiro ele é ruim. Tanto que hoje ele especulou algumas coisas, aí você não sabe se especulou ou se é porque o roteiro é ruim mesmo, se aconteceu algumas coisas ali, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô falando isso aqui. Mas antes da gente falar desse 8º episódio, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like aqui pra dar aquela força pra gente. Pessoal, o joinha de vocês ajuda a gente demais. Como eu já disse, a gente que tá começando aqui no YouTube, esse like ajuda a gente demais. Então deixa aí pra dar uma força pra gente nesse vídeo aqui. Esse 8º episódio começa apresentando pra gente aqui o Homem-Sapo, que nesse episódio ele só entra pra ser a pontinha ali, só pra ser o motivo da entrada do personagem que tanta gente tava doido pra ver dentro dessa série, que é o Demolidor. Então, literalmente, pega esse personagem e me fala pra quem mais ele serve dentro da série, a não ser pra trazer o Demolidor pra dentro. Vou dar um tempinho pra você pensar. Pensou? Beleza. Falei, pra que serve? Comenta aqui embaixo pra que serve o Homem-Sapo dentro da série. Serve pra nada. O personagem entra aqui só pra fazer a introdução do Demolidor dentro da série. E como que isso acontece, né? A gente viu que ele tem um uniforme que foi criado pelo mesmo alfaiate que criou o uniforme da She-Hulk, e esse uniforme dele deu um problema nos propulsores que ele tem na bota dele, que é tipo um jato para ele conseguir voar, os propulsores de voo lá. Dá problema, explode, queima a perna dele, dá queimador de 3º grau, como ele informa dentro da série, e ele vai atrás da She-Hulk, que é a defensora de heróis, porque nessa série ela não é heroína, ela é uma advogada, não é uma série de heróis, é uma série de advogada, é uma série de advogado. Se você não entendeu, passe a entender agora, é uma série de advogado. E aí, nessa série, nesse episódio, ele vai atrás da She-Hulk para conseguir, então, uma defesa, para conseguir vencer ali o caso contra o alfaiate dele e conseguir o dinheiro ou outro uniforme. A questão, porque é que o mesmo alfaiate que faz o uniforme dele faz o da She-Hulk, e ela fica, então, com receio de ir contra o alfaiate dela, já que é tão difícil para ela encontrar roupa do tamanho dela, ou roupa que encolhe para que ela consiga usar a mesma roupa como Jennifer e como She-Hulk. E ela não quer pegar esse caso. E aí ela vai atrás do chefe dela para pedir uma ajuda, e ele faz o que ele literalmente faz em todo episódio que ela vai atrás dele. Ele recusa, porque esse cara eu achei que ele ia servir para alguma coisa nessa série, né? Pra alguma coisa que ele servir, só que ele não serve pra nada, ele só aparece dentro da série pra falar assim: não, você não pode fazer isso porque você foi requisitado por esse cliente, ele é um cliente muito importante, ele tem dinheiro e é muito importante pra empresa, e ele requisitou justamente você pra fazer a defesa dele, então vá ajudar seu cliente. Mas essa série hoje ela fez algo que eu não sei, como eu disse, eu não sei se ela tá especulando algo ou se é literalmente porque o roteiro é ruim, mas a gente vê demais esse chefe dela junto com esses caras aí que estão super mega suspeitos dentro da série, né? Que são os caras que quer saber que é aquele cara tarado, esquisito que tá atrás dela o tempo todo, que é outra participação ridícula dentro desse episódio aqui. Literalmente o roteiro, acho que ele pensou assim: não, a gente precisa ganhar tempo aqui no roteiro pra acontecer tal ato. O que a gente faz? Ah não, traz aquele personagem lá, porque ele já é taradão na She-Hulk mesmo, ele vai querer ver ela o tempo todo mesmo. Traz ele lá, arruma qualquer desculpa, traz o personagem, inclui ele ali só pra agregar ali, pra chegar no último ato do filme, do episódio. E é isso literalmente que acontece dentro desse episódio. Só que esse personagem, ele tá tendo muito contato com esse chefe da She-Hulk, e chega a ser um pouco estranho. Você não sabe se a série então tá especulando ou se é o roteiro que é ruim. She-Hulk vai tentar então conversar, né, depois de ser obrigada a pegar o caso, ela vai tentar conversar com o alfaiate dela, que na verdade fica ofendido por ela ter reclamado ali, no caso, ter informado que alguém reclamou do uniforme, que o uniforme deu problema, e ele fala que os uniformes dele não dá problema, não dá defeito. O cara é perfeito, ele não dá defeito. Ele é um herói dos uniformes, ele é perfeito em fazer uniforme. Então a gente vê ali que a She-Hulk ter um problema com ele, eles têm uma discussão, eles brigam, e ela diz então que vai vencer o caso com ele ali, contra ele no tribunal. E eles vão então pro tribunal para conseguir vencer esse caso e ver quem que vai pagar a indenização para quem vai vencer esse caso aí. E é óbvio que já tava literalmente óbvio nesse episódio, óbvio nessa série, que o advogado do alfaiate dela seria o Demolidor. Ele foi apresentado pra gente o uniforme dele sendo feito por esse alfaiate, que a gente viu o capacete dele dentro de uma cena pós-crédito. Não lembro se era cena pós-crédito, mas apareceu na série, já tava na cara que ele tinha uma ligação com o alfaiate.
E aí, quando fala que ele tem um advogado, que ele não vai se defender sozinho, a gente sabia muito bem quem que ia entrar ali dentro ali, que é o Matt Murdock. E aí eles fazem até um zoom, close no Matt Murdock ali, mas não impressiona tanto. A única coisa boa nesse episódio é que, na minha opinião, as piadas com o Charlie Cox funcionam, na minha opinião, nesse episódio. É muito engraçado quando ele fala ali que tava tentando caçar um lugar pra estacionar o carro dele. E aí depois ele explica engraçado que o cara que é o Homem-Sapo lá, ele só ri da piada depois que ele explica que tava brincando, que era o taxista dele lá, o motorista dele, que se perdeu no caminho. Charlie Cox mostra quão bom advogado ele é, né? Agora, será que ele é um machista opressor por ser um bom advogado? Mas ele mostra ali que ele é um bom advogado, ganha o caso. Claro que ele usa um pouquinho das artimanhas do que seriam os poderes dele, né? Na verdade não é considerado poder, mas é poder, né? Porque o cara ali tem uns sentidos muito apurados, né? E com os sentidos apurados dele, ele consegue perceber que o combustível que estava sendo usado nas botas seria combustível de avião. E aí não poderia ter sido usado esse combustível, que é então a causa do problema das botas ter explodido e pegado fogo na perna do cara. E ele perde o caso, a She-Hulk perde esse caso por conta do carinha lá, o Homem-Sapo, que aí, na minha opinião, não serve pra nada dentro da série. E aí a gente vai pro outro ato dessa série ali, que seria desse episódio, que seria o ato da apresentação do Charlie Cox a Jennifer Walters. E ali eles começam a primeira conexão deles, e ali rola a química. Na minha opinião, essa química dos dois também funciona legal. Ela começar a gostar dele e tudo mais, funciona legal. Na minha opinião, não tem a reclamar nada disso aí. Só que depois dessa cena aqui, ele recebe uma ligação, fala que tem uma questão ali de advogado para resolver e sai daquele local ali. E aqui entra mais um momento grotesco desse roteiro, que mostra quão ruim é esse roteiro, que é a questão do porquê que aquele cara lá que é taradão lá, que fica perguntando pra She-Hulk se a pele dela é perfurada por vibrânio e tudo mais, por que ele entrou nessa série. Gente, eu assisti esse episódio várias vezes aqui, já voltei nessa cena várias vezes, para tentar entender se teve algum ponto, algum significado, alguma coisa importante para o enredo da série, para saber por que esse cara entrou. Porque, na minha opinião, só vi ele entrar para acrescentar tempo, para She-Hulk ter ali um contato com ele, enquanto o Charlie Cox ia atrás, né, enquanto o Matt Murdock ia como Demolidor, atrás do Homem-Sapo, que sequestrou o alfaiate, iria atrás dele para começar ali o primeiro embate, para ir para o último ato da série. E aí a gente vê, então, a She-Hulk ter ali uma conversa ridícula, mais uma vez com aquele cara ali, né? Aí você não sabe mais se foi só o roteiro que é ruim, tentando acrescentar algo ali pra série, só colocar ali pra ganhar tempo, ou se literalmente tava querendo só abordar o tema da série, porque está abordando em todo o episódio. E aí a gente chega no último ato ali, nos últimos atos desse episódio, que é a questão onde a She-Hulk é apresentada ao Demolidor, que é aquela cena do estacionamento que foi entregue pra gente já antes do episódio ser lançado, que foi até onde eu expliquei, que eu fiquei um pouco confuso se eu tinha perdido a data de estreia desse episódio. Eu fiquei muito confuso se eu tinha perdido a data de estreia do episódio, porque já tava lançando essa cena na internet. Eu vi essa cena na internet e falei, será que eu perdi o episódio? Será que mudou a data de estreia desse episódio e informaria se eu não percebi? Porque eu tava achando muito estranho. Já fui até no Disney Plus pra ver se tinha lançado mesmo o 8º episódio e não tinha. Foi só, mais uma vez, a Marvel entregando 100% do personagem dentro dos trailers. Aí a gente tem uma luta ali no caso final ali, que é o Demolidor contra aqueles capangas do Homem-Sapo. A própria She-Hulk, ela cita algo dentro desse episódio que é literalmente mais uma falha do roteiro, que é a questão do seguinte, ela faz a pergunta, como é que um cara desse tem capangas? Como é que ele tem aliados? Como é que ele tem gente que segue ele? E aí a gente tem a resposta que é literalmente só pro Demolidor tem alguém pra bater nesse episódio. Literalmente, porque o cara é um Homem-Sapo, é um personagem ridículo. Sério mesmo, gente, qual que é a importância que esse personagem tem? A não ser que ele seja igual o Demolidor falou, que ele seja capanga, porque se não for isso, se eles não for pago, explica qual que é a razão desses caras tá aí, porque qual que é a importância do Homem-Sapo dentro do universo Marvel? Nenhuma, na minha opinião. Você nem sabia quem que era o Homem-Sapo antes dele entrar dentro desse episódio. Então, não faz sentido nenhum. Então, a série só só colocou esses personagens ali só pra ser personagens de sarrafo ali pro Demolidor sentar a porrada. E aí a gente tem as lutas finais, que na minha opinião não me impressiona tanto, poderíamos ver mais, né, dessas lutas ali com o Demolidor. A única cena do Demolidor que eu achei legal foi ele saltando de cima do prédio lá e pulando de degrau em degrau lá, igual o Jet Li. Foi muito legal, mas na minha opinião não agrega muito. Mais uma vez, a gente chega no 8º episódio, que é o penúltimo episódio dessa série, e ele não agrega nada pra dentro do universo. Ah, Paulo, mas no último ato da série, na última cena, a gente vê a She-Hulk ali sendo ameaçada de uma vez por todas, já que ela não quis ligar pro site da inteligência,
o pessoal da inteligência foi humilhar ela em público. E aí a gente vê ela sendo humilhada diante das pessoas que estavam ali naquela festa de premiação, que seria o prêmio que ela ia ganhar como advogada ali e tudo mais. E a gente vê ela sendo humilhada diante de todo mundo ali, e ela fica nervosa, fica grilada, quebra o telão que tava mostrando ali, ela tendo relacionamento com o Josh lá, o cara que apareceu dentro do último episódio lá e que sumiu depois que ficou com ela, e a gente sabe muito bem que ele tava ali só pra coletar o sangue dela. Ela faz algumas citações dentro desse episódio aqui, que, por exemplo, ela faz uma citação ao Hulk vermelho, né? Por exemplo, ela falou assim, será que vai ter agora uma grande reviravolta que vai trazer um Hulk, só que dessa vez vermelho? Então assim, ela faz essas intrigas ali dentro da série, mas, cara, não agrega nada pra dentro dessa série, não agrega nada pra dentro do conteúdo da série. Estamos no penúltimo episódio, não adianta nada agora agregar também, né? O último episódio não vai salvar a série toda, então não adianta agregar nada agora pro último episódio que não vai salvar a série. Na minha opinião, não salva essa série. Outra referência que a série fez nesse episódio aqui foi uma referência ao bate-sinal. Não sei se vocês perceberam, mas o Homem-Sapo lá tinha um sapo-sinal, né? Acho que é assim que deveria ser chamado, não sei. Mas ele tinha um sapo-sinal, né? Eu esquecendo isso aqui já. Mas ele tem um sapo-sinal lá que aparece lá. Vou deixar a imagem aqui pra vocês dentro do covil dele. Como eu disse, algo que me incomoda muito nessa série agora é o roteiro, porque ele não agrega nada pra história, não agrega nada pro futuro da personagem aqui até o final da série. É uma série de 9 episódios, poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor desenvolvida. Loki e WandaVision consegue ser duas séries que teve 9 episódios, mas que consegue agregar muito mais pra dentro do enredo da série, que te deixa muito mais hypado a cada episódio que passa. No 5º episódio, duvido que você não explodiu a cabeça quando você viu o Evan Peters lá como Pietro dentro da série da Wanda. Né? Todo mundo tava hypado para saber quem que era aquelas inteligências lá, aqueles 3 mestres do tempo lá dentro da série do Loki, os donos da TVA, que criou a TVA. Vocês estavam todo mundo louco para saber, né? A série explodiu a cabeça de muita gente desde os primeiros episódios, as duas. Então foram 2 séries que teve 9 episódios e merecidos. Né, foram séries que conseguiram segurar os fãs muito bem até o final. Né? Logo tem ali suas falhas de roteiro, mas consegue segurar sim os fãs até o último episódio lá. E foi uma série sensacional na minha opinião. E WandaVision da mesma forma. E She-Hulk não consegue fazer isso. 9 episódios foi muitos episódios de verdade para essa série da She-Hulk. Se tivesse trabalhado com 6 episódios e tentado ali introduzir dentro de episódios de 45 minutos, de 50 minutos ali, histórias melhores, construindo coisas melhores ali, seria muito melhor do que 9 episódios dessa série aí, que foi literalmente muito arrastado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse episódio, vocês gostaram da entrada do Charlie Cox aqui, gostou do Demolidor? Comenta aí se você gostou ou se você esperava mais do Demolidor.